Bom, pessoal, dando continuidade aqui, Caetano Maria Lopes Gama, o futuro visconde de Maranguape, que era um senador do Império, olha o que ele disse. A ordem civil ressente-se dos efeitos das novas leis com que quisemos substituir a antiga legislação e que em grande parte não estavam em harmonia com as nossas instituições. E com isso, e com o estado de civilização e desenvolvimento em que achamos atualmente. O que ele quer dizer com isso aqui? É o seguinte, o Brasil não estava preparado ainda para um autogoverno. O Brasil ainda não estava preparado para o modelo que nós temos hoje, por exemplo. Então ele dizia o seguinte, como não estava preparado para o autogoverno, em que não havia ainda uma ordem expressa pré-consolidada. E é verdade, a Constituição ainda era muito nova, as pessoas estavam acostumando ainda com uma ordem que estabelecia limites e, portanto, desenhava um Estado. Então era tudo muito precoce para se pensar numa legislação mais avançada, tal como nós temos hoje. Tá? Ainda ele completa assim, ó, transplantando para o Brasil legislações exóticas, acomodadas a outros costumes, né, e condições sociais, e ficamos pior do que estávamos. E isso é verdade, isso acontece até hoje. Quando você vai transportar uma legislação de fora para dentro, de um outro país para cá, tem que entender que a sociedade, quando... existe uma coisa aqui no direito, não queria aqui me aprofundar, mas vamos lá. Já que eu comecei, vamos lá. Existe uma coisa no direito chamada direito pressuposto e direito posto. Direito posto é aquilo que está na lei. Que você vai lá e lê a lei. Ah, não pode matar, não sei o que, isso que lá. Isso é o direito posto. O que é o direito pressuposto? O direito pressuposto vai passar por várias coisas. A discussão no parlamento, o que a sociedade pensa sobre aquele assunto, se a sociedade está disposta a cumprir uma legislação complexa daquela forma, enfim. Então isso perpassa por costumes, desculpa, por uma série de questões. Isso é o que nós chamamos de direito pressuposto. Não é simplesmente coloca uma lei. Aliás, todas as vezes que isso foi feito, deu errado. Então precisa ter um debate com a sociedade. Naquele momento, o Caetano Maria entendia que nós não estávamos preparados para muitas dessas leis que estavam sendo trazidas para o Brasil. E isso provocava caos, né? Bom, Bernardo Vasconcelos achava que a reforma liberal, né, portanto o federalismo, tinha sido um grande desastre no Brasil, pois dava muito poder às províncias. Ele ainda insistia na centralização do poder, aí como ele mesmo dizia, depois que a civilização tiver chegado a tal ponto que se achem todos os meios de governar em toda a parte. Então está dizendo, olha, vamos criar um Estado mais forte, com um poder por hora centralizador e mais forte, depois nós começamos a pensar como que isso pode ser flexibilizado, como que pode ocorrer esses desdobramentos, como que as províncias, e daí, né, pegando a ideia dos federalistas, se transformadas em estados federais, como que eles vão se autogerir, qual vai ser a relação com o poder central. Mas isso perpassa necessariamente por um Estado forte. Lopes Gama vai dizer o seguinte, ó, nós não podíamos tomar por modelo as instituições de um país que tem uma composição diferente do nosso. Então veja que todos os conservadores à época,
eles tinham um pensamento muito parecido naquela que era a nova pauta ali, né, além da identificação do caos, era de que não dava para trazer uma legislação de um país, né, supostamente tenha dado certo lá, na Inglaterra, na França, trazer para o Brasil que vai dar certo, né? Então, aí Bernardo explica, né, que ele tinha sido um liberal, né, o Bernardo Vasconcelos, que era o líder do Partido Conservador, ele explica que ele tinha sido um liberal e que agora ele era um conservador. Aliás, ele diz assim, ó, fui liberal. Então a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de todos, mas não nas leis. O poder era tudo, fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade, os princípios democráticos, tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade que então corria risco pelo poder, corre agora risco pela desorganização e pela anarquia. Como então quero hoje servi-la, quero salvá-la, e por isso sou regressista. Qual era a mentalidade de Bernardo? A mentalidade de Bernardo Vasconcelos naquele momento era, olha, a luta, né, ou seja, ser liberal é um liberal estilo Whig, né? Tinha importância, tinha uma razão de ser, porque os tempos em que ele, Bernardo, era liberal, eram tempos de absolutismo. Portanto, as liberdades, até mesmo as mais simples, né? Como, por exemplo, escolher a profissão, escolher com quem casar, enfim, o que fazer e etc., elas estavam e eram, naquele momento, comprometidas. Então fazia sentido ser liberal. Mas nas leis precisava manter uma certa postura mais rígida, porque senão o liberalismo, segundo a ótica dele, poderia, e naquela ocasião ocorreu, desembocar numa anarquia, numa desordem, numa desorganização social. Então ele disse, olha, eu fui liberal porque havia algum sentido naquele momento de ausências totais de liberdades. Mas hoje eu prefiro, para até resgatar as tais liberdades, apostar na ordem, certo? Bom, então Vasconcelos, nesse momento, depois dessa fala, ele reconstrói aquilo que na Inglaterra Burke liderava, né, que também tinha feito, que era se transformar num conservador, vindo de um partido liberal, que era o Whig, né? Bom, dito isso, vamos continuar aqui. O Burke, só para aqueles que... Edmund Burke, que era um irlandês, que teve um protagonismo intelectual, irlandês, teve um protagonismo muito grande no cenário da Inglaterra. Ele era do partido Whig, que era um partido liberal, porque tinha dois partidos à época, o Whig e o Partido Conservador. Os conservadores daquela época eram conservadores reacionários, né, monarquistas e tal. O Whig, ele já era um indivíduo um pouco mais, vamos assim dizer, mais moderno para a época dele. Então ele defendia o liberalismo quando o governo se tornava muito autocrático, mas também defendia o governo diante das revoluções. Por isso que o Edmund Burke foi um crítico, aliás, ao que me consta aqui, o único grande crítico, ou que tinha alguma certa relevância no debate, a criticar a Revolução Francesa. Não que ele ignorasse, e aqui eu acho que é um erro de muitos que estudam o conservadorismo de Edmund Burke, não que ele ignorasse os avanços do iluminismo, mesmo porque se ele fosse um indivíduo que ignorasse e rechaçasse o iluminismo, eu tenho que acreditar que se isso é verdade, ele era um cara anti-ciência, as próprias liberdades, etc. O iluminismo pregou isso. É que o iluminismo foi uma ferramenta dos revolucionários na França. O que é óbvio que ali toma-se um outro rumo, que aí
tem a ideia ali dos girondinos, dos jacobinos, principalmente os jacobinos, eram muito extremos, né? Então, assim, ali ele tinha uma preocupação, ele dizia, olha, esse tipo de revolução que rompe com as instituições, que não quer uma evolução, mas uma destruição, é ali que o Burke fala, olha, acho que aqui não dá. Acho que aqui é melhor retomarmos aqui a sobriedade, uma certa cautela, e em que pese o sistema seja autocrático, e era naquela época, o que nós precisamos é combater isso com certa maturidade, sem romper tudo de uma vez, sem destruir nada. Há quem discorde, há quem acha que não, se o Robespierre na época não tivesse pugnado pela guilhotina, enfim, talvez a revolução, ou melhor, a autocracia não teria sido destruída. O problema é que a guilhotina proposta por Robespierre foi a mesma que cortou a própria cabeça dele. Então você acaba criando extremistas, e eu acho que isso vale como lição para hoje, quando você entende que para acabar com um sistema que você discorda, que, aliás, de repente as pessoas discordam ali como um todo, e você acha que para acabar com aquilo vale tudo, inclusive romper com as instituições, depois a gente começa algo bom e novo, existe um problema. Talvez o que vem depois entenda o seguinte, não precisamos mais de instituições, não precisamos mais desse controle, a partir de agora sou eu que controlo. Então às vezes você pode, dar um tiro no pé. Volto a dizer, a guilhotina que corta a cabeça do seu inimigo pode ser amanhã que corte a sua cabeça. Então, e é isso que o Edmund Burke se preocupava e o que ele, as críticas que ele teve, que ele fazia à Revolução Francesa, elas tinham fundamento, tanto é que ocorreu tudo aquilo que ele antes já tinha previsto, tá? Cadê ele aqui? O Bernardo Vasconcelos também tinha essa mesma ideia. Falou, olha, temos que tomar cuidado como que nós iremos acabar aí com esse caos, certo? Caso contrário, a gente pode criar um problema ainda maior. Então temos que apostar nas instituições fortes. Aliás, esse é um pensamento de um conservador nato. Respeitar as instituições, apostar nas instituições fortes, em que pese você tenha divergências, né? E aliás, a democracia comporta isso, né? As divergências. Bom, como que o Bernardo Vasconcelos vai organizar o regresso, o movimento, o sistema aí do regresso? Ele fará por meio de alguns princípios. O primeiro dele é um governo das transações e dos compromissos. Olha só, Bernardo Vasconcelos, ele vai legitimar os partidos políticos em detrimento daquelas condições que os colocavam ali no campo de facções. Os partidos, eles são legitimados ou eles legitimam as vontades populares. Talvez hoje distorcido isso, né? E aí o Bernardo, que era um conservador, vai criar o primeiro governo de coalizão, certo? Ou seja, um governo que precisa ceder para que haja governabilidade, precisa de alguma maneira conciliar todas as demandas. Aliás, porque cada partido, cada agrupamento tem uma demanda diferente, vai proteger ali o seu quinhão. Então ele cria o primeiro, e é muito estranho isso, porque em 2018, a pretexto de um novo governo conservador, o que queria se acabar naquele momento era com a coalizão. É curioso historicamente, não é uma crítica aqui, porque aqui não é um curso de opinião, mas é curioso porque a ideia de coalizão, de um governo de coalizão, é uma ideia conservadora. Não é uma ideia de um possível
governo de centrão, não. É óbvio que coalizão não quer dizer corrupção, tá? Bom, aí nas palavras de Bernardo de Vasconcelos, ele diz o seguinte: em um governo livre não pode haver obediência, regularidade, ordem, senão por meio da transação. Transação, leia-se aí, articulação. O regime das transações e dos compromissos políticos era por ele considerado, né, pelo Vasconcelos, como da essência de todo o governo livre. Então ele entendia, enquanto conservador, para que houvesse um governo livre, necessariamente precisaríamos ter transações. E transações são as articulações. Não dá para você achar que você vai governar sozinho. Ainda, na realidade deles, que era um monarca. Não tem essa ideia de se governar sozinho. É difícil isso. Ah, não, só as minhas ideias. É óbvio que você não vai se aliar, você não vai trazer para dentro da coisa pública, né, do espaço público, pessoas que tendem a corroer, inclusive, a democracia no sentido de serem corruptos ou terem um histórico de corrupção. E aí, a pretexto de fazer uma articulação, você vai se aliar. Não, não é isso. É se aliar com todos os espectros políticos. Você precisa, porque enquanto governante, você não governa só para o seu grupo. E pior, você não governa só para quem te elegeu. Você governa para todo mundo. E governar para todo mundo não é impor a sua vontade. É trabalhar com todas as vontades, obviamente, dentro de uma organização. Mas você precisa ouvir todo mundo. Você precisa atender as demandas. Não dá para simplesmente ignorar a existência de determinados grupos. Aqui a gente pode usar aqui um exemplo atual. É assim, ó. Um governo de direita foi eleito, então nós vamos impor só políticas de direita. Mas e aí o que a gente faz com o que é de esquerda? Eles vão ter que engolir goela abaixo. Isso é um modelo de democracia já ultrapassado, que é o governo da maioria. A democracia não é um governo da maioria, é um governo de todos. Todos têm espaço na democracia. Assim tem que ser. E é muito curioso porque no sistema que nós temos hoje de votação majoritária, nem a maioria do país, isso qualquer governo, escolheu aquele determinado governante. Como assim, Fábio? Porque não são todos que vão votar, né? Você tem, por exemplo, no Brasil, 200 e qualquer coisa de milhões de habitantes. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito, acho que com 57 milhões. 57 milhões, a rigor, não representa aí. A rigor, não representa. O número de 57 milhões não representa a metade, nem a maioria do povo brasileiro. É uma conta matemática. Por isso que não dá para dizer, não, esse cara representa todo o povo. Não representa. Não em termos numéricos. Ele deve representar em termos políticos. Portanto, ok, na disputa política, aquele que foi eleito ganhou. Mas aí ele vai ter que governar para os 200 milhões. Inclusive para aqueles que não votaram nele e para aqueles que simplesmente não votaram em ninguém. Para todos estes, ele precisa governar. Mas por quê? Porque todos contribuem com o país. De repente você tem um cara que não votou em ninguém. De repente você tem um cara que votou contra. Ele votou no outro candidato. Mas passada a eleição ele continua pagando imposto, continua gerando empregos, etc. E aí, você não vai governar para esse cara? Não, você tem que sair do país. Então o país seria loteado apenas por 57 milhões de pessoas. Lembrando que nesse período ainda se tem desgaste a cada um que... não gostei do governo, vai embora. Aí vai ser um Brasil com, sei lá... Hoje fala-se em 30% do eleitorado do Bolsonaro, né? Então nós teríamos aí 57, 16 milhões de pessoas. 16 milhões de pessoas não representa nem 10% da população brasileira. Então veja como é difícil você dizer, esse governo representa o povo. Não, o povo é muita gente. É que deveria representar o povo, não ele, todos. Inclusive deveria ter sido assim na era petista, na era do FHC e de todos os outros. Precisa governar para todo mundo. Então,
a necessidade de se fazer, como dizia Bernardo Vasconcelos, de se fazer esse compromisso com as demais fatias da sociedade, era para que aquele governante, ele, de alguma maneira, tivesse ali a compreensão do Brasil como um todo, certo? Tem mais quanto tempo aí? Acabou? Então vamos para o intervalo e voltamos.